A gente vai conversar agora com o Gerardo Portela, que é especialista em gerenciamento de riscos. E até aproveitando esse caminho que a Elisa estava seguindo aqui, Gerardo, eu gostaria de saber de você quais são os riscos, de fato, para aqueles outros imóveis que estão ali ao redor, né? E por que a preocupação do Corpo de Bombeiros de fato, tentar isolar essa população e mantê-la o mais distante possível ali do local. Um ótimo dia para você. Bem-vindo e obrigado por nos atender enquanto a gente acompanha aí, infelizmente, a tragédia para essas famílias que estão no local. Bom dia, Leandro, e todos aqueles que nos acompanham pela CNN Brasil. A nossa recomendação é que as pessoas que estão nessa área saiam dessa área o mais rápido possível. Por quê? Em primeiro lugar, existe ali uma luta, uma tentativa de resgate de pessoas que possam estar ainda embaixo desses escombros, e os bombeiros precisam ter liberdade, espaço para fazer esse trabalho com tranquilidade. E segundo, porque é uma região notadamente conhecida como uma região de crescimento desordenado, ou seja, construções irregulares, e você, quando tem um desmoronamento, ele perturba também as edificações que estão ao seu redor, de diversas formas. Interrompe linhas de transmissão de energia, de água, de esgoto, e perturba o acesso, e também pode afetar estruturalmente os prédios ao lado, principalmente se eles não tiverem sido construídos dentro das boas normas de engenharia. Então, a nossa recomendação é que as pessoas saiam do local, deixem os bombeiros trabalhar, deixem a prefeitura trabalhar, deixa a Defesa Civil agir, a parte médica, de suporte médico dos bombeiros e também do SUS, porque estamos numa operação, nesse momento, de resgate, tentando salvar vidas, tentando evitar que uma pessoa tenha a perda de um membro, de uma perna, de um braço. Então, a gente precisa pensar nessas pessoas no momento, é bem recente, fala-se em gritos, fala-se em mais pessoas aí nesse local. Então, hoje, a nossa recomendação nesse momento é para que as pessoas deixem os profissionais agirem nesse local, nesse momento, para que a gente possa ter um maior número de vidas possível poupadas e o menor número de perda de qualquer tipo para as pessoas que foram afetadas nessa região. Seguimos conversando ao vivo com Gerardo Portela, que é especialista em gerenciamento de riscos. E, ao mesmo tempo, enquanto você acompanha com a gente este Breaking News, conversando com o Gerardo, a gente tem as imagens ao vivo, o que está acontecendo neste momento na comunidade, os bombeiros fazendo ali todo o trabalho para diminuir cada vez mais a fumaça. As chamas já desapareceram, mas ainda temos muita fumaça. Gerardo, esse tipo de cenário ainda oferece muito risco? E eu até faço aqui essa pergunta fazendo uma conexão com as questões elétricas, nessas ligações, a quantidade de fiação que a gente está vendo ainda por ali. Então, mesmo que nós não tenhamos mais o fogo, ainda é um estado de atenção? Elisa, sim, com certeza há muitos riscos, porque você, quando tem um circuito elétrico de uma residência e mais as linhas de alimentação elétrica de uma rua, você utiliza dispositivos de segurança que automaticamente se interrompem a transmissão de energia quando acontece alguma coisa desse porte. Entretanto, a gente sabe que é uma área de construção irregular, onde muitas vezes, para economizar dispositivos de segurança como disjuntores e outros equipamentos que nós utilizamos na transmissão de energia, não são colocados ou são mal instalados, ou as pessoas que instalam não têm o devido conhecimento. Então, é possível que tenhamos algumas linhas de transmissão elétrica, cabos, fios energizados. Além disso, pode ter nessa região também a armazenagem de hidrocarbonetos, ou seja, gás, botijões de gás, também as instalações de gás. Nós não sabemos se é uma instalação feita de forma autorizada, regular, com todos os testes prévios realizados. Então, a presença desse hidrocarboneto, ele pode estar dentro de um cilindro que foi amassado, pressurizado. Então, há uma série de riscos de vazamentos de água, porque você tem linhas, tubulações, e essa água misturada com a energia, né, de fios que possam estar ali ainda energizados,
pode sim causar acidentes, inclusive põe em risco o próprio trabalho dos bombeiros, né? Infelizmente, a gente tem relatos de vítimas fatais em eventos como esses dos bombeiros, que há desabamentos de segunda instância, né? Após o grande desabamento você tem outros, e às vezes os bombeiros são pegos, né, numa situação desfavorável e passam de heróis para vítimas, não deixando de ser heróis, obviamente. Gerardo, eu gostaria que você nos ajudasse até a localizar as pessoas que nos acompanham, já que a gente tem, né, gente de todo o Brasil aqui de olho na CNN. Esse é um local de muito difícil acesso, tem vias próximas que facilitam aí com que as autoridades possam resgatar e encaminhar essas pessoas. Quais são as principais dificuldades aí dessa comunidade de Rio das Pedras, desse local onde esse desabamento aconteceu? E até agora a gente tem um mapa ali mostrando e fazendo uma comparação até, né, com a Barra da Tijuca, se não me engano, a distância, a dificuldade para se atingir. Então a gente tem ali, ó, o Rio das Pedras, né? E aí depois a gente mostra o tempo de deslocamento num dia normal para a Barra da Tijuca. Há uma dificuldade muito grande de acesso a esses locais mesmo, hein, Gerardo? A Barra da Tijuca é o bairro próximo dessa região, da Lucema, do Rio das Pedras. E essa comunidade, o bairro da Barra da Tijuca é totalmente contornado por lagoas, pelo próprio mar, e criando pontes e restrições para o deslocamento das pessoas. Nessa região, há sempre uma suspeita de construção desordenada, porque é uma região ocupada irregularmente ao longo de anos, e envolvendo questões de milícia e outras questões de problemas urbanos. Então, nós temos uma região com uma certa precariedade. Por que essas regiões são ocupadas irregularmente? Geralmente são regiões de difícil construção, onde a construção é cara e inviabiliza a construção de prédios, porque fica muito caro. Então, não é um produto interessante para quem quer vender imóveis, porque é uma região onde fica muito caro, embora seja um bom local, é muito caro construir devido à dificuldade da imposta. Entretanto, aqueles que querem vender um prédio irregularmente procuram justamente elas, né? E assim nascem também as favelas, as comunidades, né? Porque são regiões que têm menor interesse comercial, então são ocupadas pela população que não tem condições de construir, de adquirir um bem imóvel, e acabam sendo feitas construções aquém daquilo que é necessário tecnicamente para manter a segurança nesse local. Principalmente quando você tem, então, uma coisa um pouco mais desenvolvida, que seria aí a milícia ou outros atores nesse cenário, que fazem a aparência do prédio, né, similar a um prédio construído corretamente na Barra da Tijuca, por exemplo. Há prédios nessa região que parecem prédios que fica ali na região, por exemplo, do Jardim Oceânico, que é um bairro dentro da própria Barra da Tijuca. Então, isso confunde o leigo, e ele passa a ter uma sensação falsa de segurança e adquire imóveis, e esses bairros vão crescendo desordenadamente, e o poder público precisa atuar interferindo nesse crescimento, mas é uma situação bastante difícil, porque existem também criminosos, né, auxiliando nesse trabalho de ocupação, o que torna uma situação extremamente complexa. Das grandes metrópoles do Brasil, não só do Rio de Janeiro, nós estamos vendo aqui pela CNN o que está acontecendo no Rio, mas outras grandes metrópoles no Brasil passam por isso, e a solução para esse tipo de problema é muito maior, é uma solução a nível nacional, de um plano melhor para servir a população com o mínimo de condições de habitação. Então, seria um plano de construir habitações, e como governos após governos. Isso não é feito, então surgem essas milícias e outros grupos tentando suprir aquilo que o governo federal, estadual, municipal não consegue realizar por uma diversa quantidade de fatores. Seguimos conversando ao vivo aqui com Gerardo Portela, ele que é especialista nesse tipo de gerenciamento
De todas essas imagens aí que vocês estão acompanhando, até porque existe o problema, primeiro, da gente conseguir identificar, das equipes identificarem, a gente compartilhar com vocês quantos feridos, quantas pessoas ainda seguem desaparecidas e o pós-desastre, assim digamos, né, de identificar o que teria feito esse prédio desabar. Quem é o responsável por esse tipo de construção? É uma construção que foi feita de maneira organizada? É uma casa que simplesmente foi construída em cima da outra? E aí, quando a gente traz esse tipo de questionamento, a gente acaba caindo numa outra conversa, que é a questão social, né? Quando acontece esse tipo de tragédia, é aí que a gente vira os nossos olhos para a quantidade de pessoas que essas pessoas estão nessas condições da maneira como conseguem viver, diante do salário que ganham e vão dando um jeito nas suas vidas, construindo uma casa ali, uma coisa em cima da outra, a fiação que vai ficando desse jeito que você está vendo, todas as estruturas, como o especialista estava dizendo, de tentar identificar como que é a estrutura de gás, né, desse tipo de casa, se é um gás encanado, de que maneira isso foi feito, porque é um problema que vai se somando a outro. É uma pena que a gente só traga esse tipo de discussão importante para a sobrevivência dessas comunidades apenas quando as tragédias acontecem. Porque se não existe tragédia, pouco provável você conseguir ouvir esse tipo de discussão e o questionamento de qual situação esses seres humanos conseguem viver e sobreviver e de que maneira o poder público está atento para essas adversidades na tentativa de um trabalho que é multidisciplinar, é muita gente envolvida, de conseguir oferecer uma estrutura melhor para essas pessoas, inclusive a estrutura de prevenção, né, para que outros problemas não ocorram. E enquanto a gente vai conversando aqui, compartilhando com vocês tudo que chega de informação, você sabe que na CNN Brasil é tudo ao vivo, a gente consegue observar os bombeiros que estão trabalhando e ainda tentando desaquecer, né, assim digamos, todo esse escombro que veio abaixo. Nessa imagem vocês estão vendo que tem, além de muito cabo, muita fiação, existe o que parece ser um gerador de energia. Transformador. Transformador, Evandro, sim. Um transformador ali jogado, né, em meio a esses escombros. Por isso esse estado de atenção das equipes de resgate. Exatamente. Nós temos informações atualizadas também da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, que dão conta de que 3 pacientes deram entrada no Hospital Municipal Lourenço Jorge, que fica na Barra da Tijuca. Nós temos até uma imagem que mostra o deslocamento que essas pessoas precisariam fazer. Eu gostaria que vocês colocassem aquela imagem do mapa para a gente, que nós trouxemos agora há pouco, mostrando esse deslocamento. Então você pode perceber que o ponto de saída é Rua das Uvas, aonde o prédio desabou ali na comunidade de Rio das Pedras. Logo depois, essas pessoas elas precisam se deslocar até a Barra da Tijuca e esse trajeto dura de 22 a 28 minutos. No caso do Hospital Lourenço Jorge... Isso. Carro, sem contar o transporte Exatamente, público, né? No caso de carro, né? Essa distância leva aí entre 22 a 30 minutos, que é mais ou menos a distância também para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, para onde essas pessoas foram encaminhadas e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, estão sendo avaliadas neste momento. Não há ainda nenhuma informação sobre ferimentos graves nessas pessoas que já foram resgatadas e levadas, e o que a gente acompanha neste momento são imagens ao vivo, né, dos bombeiros trabalhando ali no local para tentar localizar mais pessoas que estariam debaixo dos escombros, segundo informações que foram passadas pelos próprios moradores. E enquanto a gente acompanha essas imagens ao vivo, nós conversamos também com o Gerardo Portela, que é especialista em gerenciamento de riscos. Gerardo, só para que a gente fique mais claro, naquele momento que nós conversávamos, a nossa ligação ali não estava muito boa, né? A gente estava tendo muita interferência. Eu mostrei agora esse deslocamento aí das pessoas. Essa é uma dificuldade que os bombeiros e as famílias que estão ali ainda vão encontrar agora para poder encaminhar pessoas que sejam encontradas para os hospitais e unidades de saúde ali daquela região. Sim. É uma região muito próspera do Rio de Janeiro, que é a Barra da Tijuca. Geralmente, as pessoas que trabalham na Barra da Tijuca e querem ter facilidade para chegar na bairro da Barra da Tijuca moram nessa região da Muzema, Rio das Pedras. Porém, para chegar até a Barra, eles têm que passar, como a gente viu naquelas imagens, através de pontes, porque os caminhos são restritos devido à quantidade de lagoas que nós temos na região. E isso atrapalha, sim, o deslocamento
de pessoas que vão fazer o seu trabalho de resgate, como bombeiros e profissionais de saúde e defesa civil. Gerardo, enquanto nós conversamos, nós estamos acompanhando aqui o trabalho de resgate dessas equipes. Daqui para frente, como isso costuma proceder? Claro, a gente está ali fazendo várias perguntas e tentando colher aqui, aproveitando todo o seu conhecimento diante daquilo que você domina nesse gerenciamento desses riscos. Como funciona o trabalho daqui para frente? Porque, como o senhor já acabou de dizer, os prédios em volta acabam ficando comprometidos também. E é uma construção coladinha do lado da outra, né? E isso amplia ainda mais a dificuldade desse tipo de trabalho, Gerardo? Sim, os bombeiros e a defesa civil já devem estar realizando o isolamento da área afetada. Quando eu digo afetada, não é só aquela que está coladinha ali, que está impactada fisicamente, mas toda a região que precisa ser protegida, porque é o cenário de resgate. O foco agora é tentar reduzir o número de vítimas, sejam pessoas, fatalidades, né, mortes, ou pessoas que estejam soterradas ou presas dentro desses escombros e que podem ser mutiladas por horas prolongadas, muito tempo debaixo desses escombros, podem ter danos. Então, o foco agora é esse, é buscar um sinal de vida, é preciso ter silêncio nessa região, é preciso também isolar a parte elétrica, então desconectar, você tem que ter apoio das concessionárias para desconectar gás, desconectar energia elétrica, até mesmo água, para evitar alagamentos, que só traria prejuízos para essa situação. Procurar evitar a proximidade de pessoas leigas, que também acabam introduzindo uma questão emocional muito grande, que nada acrescenta ao trabalho dos bombeiros e profissionais da Defesa Civil. E, nesse sentido, tomar cuidado também com o cenário que eles precisam trabalhar propriamente dito, que é a questão. A gente está vendo aí, por exemplo, linhas de transmissão, um transformador, né? Você tem lubrificantes, óleos quentes, aquecidos, esses transformadores podem superaquecer, você tem derrames, você tem pessoas que estocam hidrocarbonetos, às vezes gasolina em casa, às vezes outros produtos. A gente tem a questão também da pandemia, porque você vai fazer esse tipo de trabalho de resgate, mas também há uma exposição a risco, mesmo estando vacinado, e há outras pessoas envolvidas. Então, é um cenário emergencial onde o foco, nesse momento, é tentar reduzir o número de perdas humanas ou mesmo pessoas feridas não terem um agravamento por falta de um resgate. Esse é o momento. Paralelamente, já devem ter equipes da Defesa Civil tentando avaliar, já iniciando uma investigação sobre as causas. É um momento importantíssimo para essa investigação, porque, como é recente, então, as evidências objetivas que vão ajudar a montar toda a linha de tempo de como esse evento ocorreu, estão disponíveis. Então, eles estão tentando procurar evidências objetivas, detalhes, informações, fotografias. Hoje a gente tem drones, várias formas de registro. A própria imprensa colabora com as imagens e isso corre em paralelo. O foco principal é o trabalho de resgate, a busca de ouvir um ruído, o uso de cães treinados para tentar encontrar uma pessoa, porque é uma luta contra o tempo. Imagine você numa pandemia onde você tem a sua residência como seu castelo, a sua local de aconchego, o seu local de refúgio. E você, dentro dele, sofre uma situação como essa no meio da madrugada. Então, imagine o que essas pessoas possam estar passando. Então, é uma luta muito intensa dos bombeiros, dos profissionais, tentando afastar a questão emocional e trabalhar focado na localização de pessoas, na localização de riscos para que não haja um escalonamento da situação. E esse trabalho é um trabalho complexo e que você tem que estar preparado para ele 24 horas por dia. Você não sabe quando vai acontecer. Uma bela madrugada, véspera de feriado, e você
de repente tem uma tragédia. Então, esses profissionais saíram de seus quartéis, saíram de seus postos de trabalho, alguns saíram da própria cama para poder fazer uma resposta a essa emergência, e agora nós torcemos e pedimos a Deus que eles tenham êxito.